Olá, bem-vinda! Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Rosilane Moreira, eu sou mãe, sou professora, educadora parental em disciplina consciente e na live de hoje, acabe com as brigas e tenha paz com o seu filho. Vamos falar um pouquinho sobre isso, gente? Recentemente, eu recebi um comentário de uma mãe que eu até trouxe esse assunto para a gente trabalhar aqui um pouquinho, para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque foi algo que eu me senti no dever mesmo de ajudar aquela mãe, porque aquela mãe precisava de ajuda, precisava de informações, que ela me questionava justamente isso, de que ela estava passando muita dificuldade com a filha dela. A filha dela tinha ali mais ou menos uns 2, 3 anos de idade, 2 anos e meio. E ela dizia que todos os dias era muita briga dentro de casa com ela, porque essa criança fazia muitas birras, tá? Essa criança estava passando por um salto aí de desenvolvimento muito grande, e ela relatava justamente essa dificuldade que ela tinha de lidar com as birras dessa criança. Ela dizia que era em qualquer lugar, seja no parquinho, era em restaurantes, na igreja que ela levava ela, qualquer lugar, essa menina começava a fazer birra, se jogava no chão, fazia toda aquela cena e ela ficava extremamente desconfortável. Essa mãe ficava muito frustrada com aquela situação e ela já estava se perguntando se já não era o momento dela começar a parar de sair com a filha dela para ver se ela aprendia a lição de alguma forma. Porque não dava, essa mãe ela relatava justamente isso, essa dificuldade de lidar com as birras da criança, seja em público ou seja dentro de casa. Então, essa mãe precisava de muita ajuda. Eu orientei essa mãe. Nós vamos falar um pouquinho sobre qual tipo de orientação que eu dei para essa mãe. E eu tenho certeza que vai te ajudar também, tá? Se você tem uma criança aí pequena, principalmente nessa fase aí das birras, tá? Vou falar aqui um pouquinho sobre essa questão da birra. O que seria, então, a birra e em qual momento, né, que essa birra ela se encontra mais ali na fase da criança, no dia a dia com os nossos filhos? Tem um período, né, que é um período muito especial, mas também que é muito desafiador para nós mães, né, que toda mãe vai passar por esse momento. Se você tem uma criança aí por mais de 4, 5 anos, você já passou por essa experiência. Mas se você tem aí um bebezinho de colo, você pode se preparar que você também vai passar por essa experiência. Ou talvez você está passando nessa fase, né, das birras. Alguns especialistas chamam até dos terrible two, né, que são os terríveis 2 anos de idade. Outras pessoas chamam da fase dos mini adolescentes. Porque realmente é uma fase muito desafiadora. É uma fase onde a criança ela fica ali impossível mesmo no choro, na irritabilidade. Muitas crianças se jogam no chão, faz aquela cena e não tem hora e não tem lugar. É qualquer lugar e por qualquer motivo essa criança já está ali se jogando no chão, fazendo aquela cena toda e deixando a mãe ali toda desconcertada, toda sem jeito. E como essa mãe que me mandou uma mensagem, ela já estava assim, se sentindo até tão desconfortável que ela já estava até pensando em não sair mais de casa com a criança, ou seja, passar essa fase aí das birras em casa mesmo, porque em casa o jogo de cintura ele é um pouco melhor, né? É uma fase muito difícil, muito desafiadora para nós mães, né? Porque a gente não aprende a lidar com as birras quando a gente sai da maternidade, não existe nenhum manualzinho ali do que a gente deve fazer quando a criança entra nessa fase. E quando a criança entra nessa fase, a gente então precisa buscar conhecimento para saber como agir, qual a melhor forma de agir com essa criança na hora da birra. Aí você que está me assistindo, está passando por isso? A sua criança está nessa fase dos terríveis 2 anos de idade? A gente fala terríveis 2 anos de idade porque realmente é uma fase muito difícil. Mas as birras, elas podem começar um pouco precoce, tá? As birras, elas podem começar por volta de 1 ano e meio, por volta de 1 ano e 7 meses. Algumas crianças começam a fazer birras muito intensas por volta de 1 ano e 6 meses e pode durar até os 4 anos de idade, tá? Já conversei com várias mães que a criança até 4 anos de idade nunca tinha feito nenhuma cena de birra. Olha que maravilha! Mas com 4 anos de idade começou ali a fazer as birras e essa mãe me procurou desesperada, querendo saber o que ela deveria fazer, porque ela nunca tinha passado por isso.
Mas já atendi também várias outras mães que a criança ali com um bebezinho de 1 ano e 8 meses já tinha que lidar com as birras em público, já tinha que lidar com as birras quando saía de casa com a criança, e ela ficava assim, extremamente desconfortável com aquela situação, né? E a sociedade tem até um olhar, né, de muita crítica, de muito julgamento para uma criança que está fazendo birra, né? Eu já tive essa percepção, não sei se você já teve essa sensação, que a sensação é que quando tem uma criança ali fazendo birra, parece que a sociedade para observar qual que vai ser ali a atitude da mãe. Peraí, será que essa mãe vai fazer a vontade da criança? Será que essa mãe vai passar a mão nessa criança, na cabeça da criança? Será que essa mãe vai pegar o chinelo e vai dar uma chinelada? Né? Então, a sociedade ela tem um olhar muito crítico para uma criança que faz birra, justamente porque falta conhecimento. Porque falta informação dessa fase, que é uma fase linda que está se desenvolvendo aí no desenvolvimento dessa criança. Então, eu quero trazer para você hoje, mãe, um pouquinho do conhecimento para você entender o que está acontecendo, né, com o seu filho, que do nada ele começou a fazer birras tão intensas, né, que do nada uma criança que era mais calminha, mais tranquila, uma criança que ficava ali mais quietinha no colo, já está agora nesse descontrole emocional, te dando trabalho em qualquer lugar, fazendo birra. Vamos entender um pouquinho o que acontece, principalmente aí nessa fase de desenvolvimento, que é esperada, que é natural, que vai acontecer com toda criança, tá? Então, vamos entender comigo um pouquinho essa questão, mãe. Vamos entender que a fase dos 2 anos de idade é uma fase onde a criança ela tem ali um salto de desenvolvimento, onde ela está desenvolvendo muito a sua autonomia, a sua independência, tá? A criança ela começa a se ver mesmo como um indivíduo, tá? Antes era só a mãe e o bebê, então o bebê ele acreditava, né, que ele era ali a extensão da mãe dele. Era como se fosse apenas um. Mas aí depois ele vai ganhando autonomia, ele vai percebendo, né, que ele pode ir e vir, ele pode andar, daqui a pouco ele já está correndo, ele já consegue ali comer, se alimentar sozinho, ele já consegue muitas vezes nessa fase já ir no banheiro sozinho. E a gente precisa entender, o ponto principal é o quê? Que apesar de toda essa independência, né, que apesar de toda essa autonomia que está sendo desenvolvida, isso tudo é muito limitado, né? É tudo muito limitado. E principalmente a capacidade de comunicação dessa criança ainda é muito limitada. Não é verdade? A criança ali por volta dos 2 anos de idade, ela já sabe falar bastante frases, mas são frases, né, muito egocêntricas, do tipo, é meu, eu quero, me dá, né? Então são frases ali que a criança utiliza voltada ali para o seu mundo, né? Como se fosse tudo dela para ela, por meio dela, né? É a fase ali do egocentrismo mesmo que a criança passa. Então, a criança tem sim uma capacidade muito pequena ainda de comunicação. E o que a gente percebe, mãe? A gente percebe que a criança, quando ela está na fase de bebezinho, a única forma, né, a única fonte de comunicação dela é o choro, não é verdade? Então, se ela está com fome, ela chora e recebe alimento. Se ela está suja, fez cocô, fez xixi, ela chora e recebe uma fraldinha limpinha. Né? Se ela está com sono, ela chora, a mãe já pega, já aconchega, já balança, então ela consegue adormecer e ficar tranquilinha. Então, o choro é a principal forma, né? É o principal meio ali de comunicação que a criança tem. Então, é o caminho mais fácil para ela conquistar as coisas ali na primeira infância, até os 2 anos de idade. E quando ela consegue, né? Ali as primeiras palavrinhas, a gente acha que ela já está pronta, né? Que ela já tem toda a capacidade de conversar, de falar o que quer, de falar o que ela deseja, só que não. Ainda essa criança tem uma comunicação muito limitada. E por essa limitação, ela vai utilizar o quê? O choro, né? Só que junto com esse choro, aos 2 anos de idade, ela tem muitas outras habilidades físicas também. Como, por exemplo, ela já joga os braços, ela já joga as pernas, ela se joga no chão, ela joga objetos. Tudo isso por uma tentativa de comunicação de um cérebro que ainda é imaturo e que não sabe se comunicar de forma eficiente. Eu vejo isso muito na minha filha, quando teve uma fase que ela estava com bias muito intensa, quando ela tinha ali por volta de 1 ano e 6 meses de idade, ela já começou com as birras muito intensas. E eu percebia isso nela, ela estava ali organizando os objetos, organizando os brinquedinhos, e quando as coisas não estavam ali na posição que ela gostaria, ela colocava e o objeto caía,
aquilo ela ficava frustrada de uma forma tão intensa que ali já era o momento dela fazer birra. Mas o que? Ela não estava conseguindo expressar, ela não estava conseguindo comunicar, ela ainda não tinha capacidade de falar, poxa, mãe, vem cá, me ajuda aqui, me ajuda a colocar esse objeto aqui nessa posição que eu quero. Ela não tinha ainda essa habilidade de verbalizar, de comunicar, de se comunicar de forma assertiva. Então, o que acontecia é que aquela frustração que ela sentia naquele momento tomava conta do cérebro dela, tomava conta ali do corpinho dela e fazia, assim, ela ter uma birra muito intensa. Então, mãe, o que eu quero que você entenda? Que sim, esse momento da birra, ele é desafiador, exige de nós mães muita paciência, mas é algo natural, é algo esperado e faz parte mesmo do aprendizado da criança, tá? Então, você vai ver até o final dessa live o que você pode fazer, né, para melhorar o comportamento do seu filho, para essas birras serem menos intensas, mas eu já quero que você entenda que é extremamente natural e é saudável, tá? Esses momentos de birras. O que a gente precisa fazer é agir para que essa criança ela não seja tão reativa, que ela não tenha comportamentos agressivos, que essa criança ela possa sim lidar com aquela frustração de uma forma mais assertiva. Esse é o nosso papel, né? De ajudar essa criança a lidar com a birra de uma forma positiva. Então, mãe, eu quero que você imagine comigo 2 cenários agora, tá? Vou tentar trazer aqui de uma forma bem lúdica para você conseguir compreender a mensagem que eu quero trazer. Então, imagina 2 cenários diferentes. De um lado, nós temos uma criança que ela faz birra sim, é natural, é esperado, é saudável a birra. Porém, essa criança, quando ela faz birra, e quando ela se frustra, ela chora, né? Ela consegue rapidamente voltar para o seu eixo emocional, se sentir mais calma, ficar mais tranquila. E os episódios de birra dessa criança são episódios de birras com menos intensidade e menos frequente, tá? Então, a gente tem uma criança que faz birra, né, numa porcentagem menor e uma capacidade de se acalmar muito maior, tá? Do outro lado, nós temos outra criança, tá? E essa outra criança, ela faz birra e as birras dessa criança é muito mais intensa, tá? Muito mais intensa, muito mais frequente. Quando essa criança ela chora, ela se frustra, ela chora e demora a se acalmar, demora a voltar ao seu eixo ali das suas emoções, tá? Então, é claro que a gente precisa considerar que cada criança é única, cada criança é individual, tem a sua individualidade, cada criança reage de uma forma, tá? Nós não estamos nem falando aqui sobre questão de temperamento, né? Que o temperamento também influencia aí nessa expansão da birra. Mas eu quero trazer 2 crianças que imagina que elas sejam aparentemente normais de comportamento, mas que durante a birra ela age de forma diferente. Aí eu tenho uma pergunta para você. O que essa criança tem que essa não tem? Ou melhor, o que a mãe dessa criança aqui sabe que essa mãe aqui não sabe? Não é porque essa criança é boazinha, ela é maravilhosa, ela é calminha. Não é por isso. E essa criança é maldosa, essa criança é ruim, ela é difícil. Não é sobre isso, tá? Existe algo que a mãe dessa criança que sabe, que faz com que essa criança se acalme muito mais fácil, de forma muito mais rápida, do que essa mãe que essa criança aqui ainda desconhece, tá? Então, eu quero te mostrar hoje qual é o saber dessa mãe. O que essa mãe aqui sabe, né, para ajudar esse filho aos momentos das birras, né, terem birras com menor intensidade e ainda se acalmar mais rápido, que essa mãe ainda não sabe. Isso que eu quero te entregar hoje, mãe. Então, olha, tá demais esse conteúdo que eu vou te passar aqui. Então, você não pode sair dessa live agora, que você vai ficar comigo até o final para saber esse mesmo saber que essa mãe aqui também sabe, tá bom? Então, imagina, mãe, que você tem em mãos um controle remoto. Presta atenção. Imagina que você tem em mãos um controle remoto na hora que a sua filha está fazendo birra. Na hora que o seu filho está fazendo birra, mãe, você tem em mãos um controle remoto com apenas 2 botões. E esses 2 botões têm 2 funções. Uma, né, vai entrar no modo mais reativo e mais intenso da birra.
E outro botão vai acionar ali o modo da criança se acalmar, se respirar e ficar ali e voltar para o eixo das suas emoções de uma forma mais fácil e rápida. Então, são dois botões que você precisa conhecer e, principalmente, não só conhecer, mas conhecer e saber como você pode agir com essa funcionalidade que é totalmente diferente, tá? Então, antes de te explicar sobre essas duas funções, né, que são extremamente poderosas, mas que você precisa sair daqui sabendo dela hoje, eu vou te explicar de forma bem rápida e fácil o que acontece no cérebro do seu filho quando ele entra no ataque de birra, tá? Então, o cérebro, né, como a gente falou, de uma criança, ele nasce imaturo e ele ainda está em processo de construção, né? O cérebro da criança, ele é imaturo. O nosso, adultos, é maturo, perfeito, tudo bonitinho, mas o da criança ainda não, tá? Então, imagina comigo agora, mãe, que o cérebro do seu filho, ele é dividido em 2 andares. É como uma casa em construção, né? E o primeiro andar dessa casa é responsável pelas funções mais básicas do cérebro, como, por exemplo, as emoções, né? O instinto de sobrevivência, tem ali o controle do seu corpo, como, por exemplo, o controle da sua temperatura, o controle ali do batimento cardíaco, da sua respiração. É o que mantém a organização da casa do primeiro andar, né? Então, vamos dizer que é a parte base do cérebro da criança que está sendo formada. E o cérebro de cima, né, que é o andar de cima, que ele ainda está em construção e ele demora, mãe. O andar de baixo, ele nasce ok, prontinho. Mas o andar de cima, ele está num processo de construção que só fica pronto aos 25 anos, mais ou menos, tá? Então, imagina que o cérebro do seu filho, ele é dividido nesses 2 andares, o andar de baixo e o andar de cima, tá? E o andar de cima, ele demora a estar pronto, porque ele realmente ele é a parte que é responsável pelas partes mais complexas. Por exemplo, é a parte mais criativa, mais lógica, mais racional. É a parte que fica por conta do planejamento, de pensar em causa e efeito. É a parte mais inteligente do cérebro que vai ficando pronta e sendo construída ao longo da vida, tá? Então imagina, mãe, que quando uma criança ela tem um ataque de birra, é como se a escadaria que acessasse o andar de baixo para o andar de cima tivesse inacessível. Imagina que ela simplesmente fechou. Está inacessível essa escadaria. Então, a criança, quando ela está num ataque de birra, ela só está atuando no andar de baixo. Tá? Não existe acesso à parte inteligente, acesso à parte racional, acesso à parte pensante. Então, imagina que não existe acesso à parte de cima e a criança fica presa aqui na parte de baixo. E essa criança, quando ela fica frustrada, por exemplo, né? Vamos supor, ela queria muito pegar nesse copo, né? E você fala assim com ela: não, não pode pegar nesse copo, esse copo é perigoso, não pode. E tira o copo da mão da criança. Então a criança, ela se frustra. E ela se sente frustrada, ela se frustra. E ela já começa aquele ataque de birra, tá? Então, quando essa criança ela está naquele ataque de birra, o cérebro do andar de baixo, tá? Ele entra em ação. E o cérebro no andar de cima, ele perde o total acesso. A criança não consegue pensar de forma lógica, a criança não consegue pensar de forma racional, ela só está ali inundada nas suas emoções, tá? As emoções da criança do andar de baixo tomam conta de tudo. Então, aquela criança é como se ela estivesse ali literalmente se afogando nas suas emoções. A criança ela tá tão frustrada, tão chateada porque ela não pôde pegar no copo, que ela é como se ela ficasse presa nas ondas emocionais dela do andar de baixo e não conseguisse acessar a parte do andar de cima, porque a escadaria foi bloqueada. Então, mãe, quando uma criança ela está num ataque de birra, ela realmente precisa de ajuda. Essa criança, ela está presa ali nas suas emoções e ela precisa da sua ajuda, porque essa criança, ela sente dor. Sabe uma dor emocional? Sabe, mãe, quando você fica muito frustrada porque você, ai meu Deus, eu queria tanto fazer ir no salão de beleza hoje, fazer minha unha, cuidar de mim, mas olha o que aconteceu, a rotina tá toda desorganizada, não vou conseguir. E você fica chateada, magoada com aquilo, poxa, eu não consigo cuidar de mim, não consigo ter um tempo para mim e aquilo te corrói por dentro, aquilo te magoa, aquilo te chateia de verdade, o seu filho também fica chateado de verdade.
mesmo quando o assunto seja um copo. Mesmo quando o assunto seja não poder pegar no copo que ele queria. Então, mãe, essa criança realmente ela está chateada, ela está magoada e a dor que ela sente, ela é real. Então, quando o seu filho faz uma birra, mãe, o que você precisa fazer é ajudar essa criança, porque ela sente ali uma dor de verdade. A dor do seu filho, quando faz uma birra, ela é real. E, infelizmente, né, a sociedade, ela olha para uma criança fazendo birra e ela acredita que a birra é para nos manipular, que a birra é para nos provocar, que a birra é para tentar mandar no adulto. Mas não, a birra é uma dor que a criança sente e que ela está ali presa nas suas ondas emocionais, que ela não consegue respirar ou pensar de uma forma lógica de que, olha, é verdade, esse copo quebra e se quebrar vai machucar e machucar minha mão. Ela não consegue pensar nisso nesse momento. Ela está presa nas suas ondas emocionais e ela precisa da sua ajuda, mãe, para trazer um alívio e conseguir respirar, tá? Então, a gente acaba considerando a emoção da criança, a frustração da criança, a dor da criança como uma besteira, né? Resumindo, a criança está lá se inundando nas suas ondas emocionais, da sua frustração, lá no seu cérebro do andar de baixo, sem conseguir acessar a parte do cérebro pensante, e a gente bota mais água ainda para essa criança se inundar mais. Não é verdade? Então, o que basicamente essa mãe da criança que se acalma rapidamente sabe? Que a mãe da criança que chora muito, muito mais reativa, birra muito mais intensa, não sabe. Essa mãe aqui, ela entendeu que ela precisa ajudar o filho dela. Ela entendeu que ela não pode colocar mais água para inundar ainda mais essa criança, com palavras que vai ofender, com palavras que vai machucar essa criança. Então, essa mãe aqui, ela entendeu que a missão dela para ter uma criança que se acalma mais fácil é ajudar essa criança no ataque de birra dela, tá? É ajudar essa criança, tá? Então, imagina aquele controle remoto que eu te falei, que ele tem duas funções. O controle remoto que eu te expliquei, que tem duas funções. Uma função, ela pode deixar a criança mais reativa, mais agressiva, chorando mais, que é quando, por exemplo, a criança está lá querendo pegar o copo e você simplesmente aperta o botão da reatividade, gritando com a criança, falando: para com isso, garoto, por que você está chorando? É só um copo, já te expliquei que não pode pegar nesse copo, blá, 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 e joga mais água, inundando ainda mais o cérebro do seu filho, tá? Esse é um botão do controle remoto, tá? Agora, o outro botão do controle remoto, que é o botão do controle remoto que traz a calma para a criança, é como se você tivesse a condição de pegar um bote. Imagina um bote, você entra lá no cérebro do seu filho e resgata o seu filho daquelas ondas que está ali afogando ele e leva ele para o andar de cima de uma forma segura que ele possa começar a pensar, que ele possa começar a respirar e se acalmar, tá? Então, mãe, o segundo botão, ele é como um bote de salva-vidas que vai ajudar o seu filho a sair daquelas ondas de emoções, tá? Então, mãe, o que você precisa entender é que você precisa atuar como esse bote de salva-vida, tirando o seu filho daquelas ondas emocionais que ele está se afogando, tá? Então, como, né, acessar esse andar de cima do cérebro do seu filho, né, de forma na prática, para que ele possa pensar, para que ele possa ficar mais calmo. Eu vou te explicar já já como você vai conseguir fazer isso na prática. Mas antes, por que é tão importante, mãe, você aprender a ajudar o seu filho a sair do ataque de birra, né? A sair do andar de baixo lá, que ele está inundando nas ondas emocionais e trazer ele para o andar de cima. Por que é tão importante? Porque isso se torna padrão de comportamento, tá? Quanto mais você atua como um bot, né? De salva-vidas, trazendo o seu filho das ondas emocionais para um local seguro do andar de cima, você vai trilhando um caminho padrão, onde ele vai se acalmar cada vez mais rápido, onde ele vai se sentir seguro cada vez mais rápido, onde ele vai conseguir respirar cada vez mais rápido, onde ele realmente vai conseguir acessar a parte lógica pensante e você aí vai poder dar o aprendizado que você quer, ensinar o que é certo, o que é errado, depois que o andar de cima estiver aqui, ok, quando a criança se sentir segura.
Então, o caminho da calma, ele fica cada vez mais acessível. Quanto mais você pratica essa habilidade de salvar o seu filho, tirar o seu filho do andar de baixo, se afogando nas ondas emocionais e trazer ele para o andar de cima, mais esse caminho da calma vai ser acessível para você, tá? Por exemplo, na prática, eu vou te ensinar agora como que você faz isso, porque eu sei que você sabe fazer e eu vou te mostrar por que que você sabe fazer isso. Porque imagina a sua amiga chegou perto de você chorando, ela tá frustrada, ela tá triste, porque ela descobriu que o marido dela traiu ela, que o namorado traiu ela rompeu tudo, então ela tá muito frustrada. A sua amiga, ela chega perto de você naquela frustração intensa, chorando. Qual é a sua reação? A sua reação é dizer: deixa de ser boba, garota, deixa de ser trouxa, o cara te traiu, agora você tá aí chorando. Ah, para com isso, é só um namorinho qualquer, não precisa disso. Você age assim com a sua amiga que tá chorando, frustrada? Ou seja, você joga mais água no cérebro do andar debaixo dela, que ela tá lá se afogando nas suas emoções? Não. Normalmente, mãe, você atua com a sua amiga sendo bote de salva-vida. Normalmente, a sua reação é abraçá-la. A sua reação é ouvir a história. A sua reação é usar empatia, é acolher o sentimento da sua amiga, é dizer, poxa, amiga, vem cá, pode chorar. Eu sei que tá difícil para você, então vem cá, vamos conversar, eu vou te escutar. Então, olha, isso é você agir de forma como um bote de salva-vida, de você ir lá no cérebro da sua amiga, levar um botezinho e acolher a sua amiga que está lá afogando nas emoções dela e trazer ela para o andar de cima para ela começar a pensar, respirar e se acalmar. Você é capaz de fazer isso também com o seu filho, mãe. Você é capaz de atuar como salva-vidas, né? Com a sua amiga, com a sua vizinha, com alguém que você gosta. Só que às vezes a gente não consegue agir com os nossos filhos por falta mesmo de conhecimento, disso que eu estou falando aqui para você hoje, dizer que é possível que o seu filho precisa disso. E é exatamente isso que o seu filho precisa. Ah, Rosilane, mas espera aí, foi só um copo. Você está querendo comparar a minha amiga que descobriu uma traição com um copo que a criança queria pegar e eu não deixei? Espera aí, né? Sim, mãe. Eu estou querendo comparar a frustração do seu filho dele querer um copo e não poder ter, com algo maior que a sua amiga teve. Porque para o seu filho tinha valor aquele copo. Para a sua criança era importante ele pegar naquele copo, tá? A sua criança não sabe o que é uma traição. Então, imagina que para ele a maior frustração é ele não ter aquilo que ele quer. Então, tudo bem ele não poder pegar no copo, né? Nem tudo a criança realmente vai querer que a criança quer, ela não vai poder ter. Mas a forma como eu conduzo isso faz toda a diferença, mãe. Então, mãe, você pode acionar esse botão, né? Para você envolver o cérebro do andar de cima, para você acolher seu bote de salva-vidas, né? Que vai levar o seu filho das ondas emocionais que ele está ali se afogando para o andar de cima e fazer ele respirar, fazer ele se acalmar, fazer ele ficar seguro, para depois você ensinar. Para depois você trazer aquilo que a informação, o conhecimento, né? O certo ou errado que você quer ensinar para o seu filho, tá? Mas para isso você precisa entender que você precisa legitimizar, né, a dor que o seu filho sente. Ela é real. Quando seu filho se frustra porque ele deseja esse papelzinho aqui, ó. Ele gostou desse papelzinho, o papelzinho rasgou, não tem mais papel, ele chorou. É real a dor dele. É real o sentimento de frustração dele. Então a gente precisa olhar para os nossos filhos e entender que quando ele chora, a dor é real. E eu preciso entender. E entender que a dor do meu filho não é menor do que a dor da minha amiga. Entender que quando ele se frustra, que ele faz uma birra, eu preciso ajudar e não jogar mais água para ele se afogar, tá? E esse vai ser o caminho que o seu filho vai trilhar cada vez mais para ficar mais calmo, para ficar menos reativo, para se sentir mais seguro. E quando você trilhar esse caminho ajudando o seu filho, você vai perceber que cada vez menos os episódios de birras vão acontecer, tá? Então nós já estamos chegando ao fim dessa live de hoje e até o próximo vídeo.